Fala galera, tudo bem com vocês? A gente está aqui para dar continuidade aos nossos conteúdos relativos à disciplina de geografia, tá? A gente vai finalizar aquela parte de globalização e entrar mais na geografia continental, nas características continentais dos países e dos continentes ao redor do mundo, beleza? Lembrando, o que é o capítulo 3, módulo 2, a gente não está mais utilizando o módulo 1, primeiro livro, a gente já está no módulo 2, que é o primeiro conteúdo dele, tá certo? Que é o capítulo 3, onde o conteúdo, o capítulo é intitulado de Ásia, regionalização e aspectos naturais. Caracterização do continente asiático. Gente, o continente asiático ele é o continente dos extremos. É o maior continente, onde vão estar as maiores populações do mundo, onde vai estar a maior elevação do relevo terrestre, onde vai estar um dos rios mais poluídos, que é o rio Ganges, onde vai estar a maior diversidade étnico-cultural acerca de religiões, a discussão de religiões. Então, o continente asiático ele sempre vai ser o continente dos extremos, beleza? Ásia. Como eu já falei, a Ásia é o maior continente do mundo. Se o slide estiver estourando para vocês, eu vou fazer a leitura e o slide vocês podem buscar no linkzinho no meu drive lá no meu perfil ou na descrição do vídeo eu vou deixar para vocês baixarem o slide na pasta Aulas CTV Geografia, dia 20 de maio, beleza? Vocês baixam o áudio de vocês, vai estar Geografia nono ano, tá? Ele tem cerca de 44,5 milhões de quilômetros quadrados. Os pontos extremos no eixo leste-oeste são, ao leste, o Estreito de Bering e ao oeste a cadeia do Cáucaso e os Montes Urais, que é justamente o que separa a Rússia europeia da Rússia asiática. Lembrem-se que a Rússia é um país que tem terras em dois continentes, que é a faixa chamada Eurásia, tá? Ela tem terras tanto na Europa quanto na Rússia, na Ásia, e ela é separada apenas pelos Montes Urais, que é a delimitação do continente asiático à esquerda, a leste. Que o separam da Europa, além dos mares Cáspio, Egeu, Negro e Mediterrâneo. Ao norte, a Ásia é banhada pelo Oceano Glacial Ártico e ao sul pelos oceanos Índico e Pacífico. As terras da Ásia estão compreendidas entre a zona tropical, subtropical, temperada e polar, para vocês terem uma ideia do quão grande é o continente asiático. Eles têm terras nas zonas tropical, tanto do norte quanto do sul, na zona tropical, intertropical, hemisfério norte e hemisfério sul, nas zonas subtropicais, que é as temperadas, nas zonas temperadas, tanto do norte quanto do sul, e na zona do círculo polar norte, do polo norte, para vocês terem. Como ele tem várias, ele tem porções do seu continente presente em várias regiões, demonstra, e a gente já pode caracterizar a partir dessa informação, sem ver o restante dos slides, que a diversidade paisagística do continente asiático vai ser gigantesca. Vai ter regiões de clima frio e polar, regiões de deserto quente e seco, regiões de clima de monções, regiões de floresta equatorial e assim sucessivamente. Tudo no mesmo continente intitulado de Ásia. As terras da Ásia são compreendidas, como eu já falei, entre as zonas tropical, subtropical, temperada e polar. Possuem imensa extensão no sentido longitudinal, acabei de dizer para vocês. A Ásia apresenta enormes diferenças de fuso horário e território por conta de sua latitude ser muito grande. Ela, além de ser comprida, ela é muito larga. O território brasileiro, por exemplo, tem 4 fusos. Na Ásia tem 8, 9, 10, se eu não me engano. Por quê? Porque tem vários meridianos que cortam o continente asiático. Então tem uma diferença de fusos e de horas muito grande dentro do mesmo continente intitulado de Ásia. Os altos planaltos asiáticos compreendem as maiores altitudes do mundo, como eu também já falei para vocês, localizadas na zona central da Ásia. Os do Tibete, por exemplo, apresentam máxima em cerca de 5.000 metros. Então é muito alto. Ele é o continente dos extremos. Tudo sempre vai ser lá extremo. Ou vai ser muito grande, ou vai ser muito pequeno, ou não vai existir, ou vai ser gigantemente grande em relação a um contexto, a um conteúdo. Aqui, se estiver estourando, vocês vão ver
no slide de vocês, tem um mapa da divisão regional do continente asiático. África Setentrional, África do Norte, Extremo Oriente, Sudeste Asiático, Oriente Médio, Ásia Central e Ásia Meridional. Quando eu fui trabalhar os conteúdos com vocês, eu preferi separar entre África do Sul, África do Sudeste, África Central, África do Norte, que é justamente as nomenclaturas que também estão no livro didático de vocês, para vocês entenderem de forma melhor, beleza? Ásia Setentrional ou Ásia do Norte. O clima polar e subpolar, invernos rigorosos com até 50 graus abaixo de zero, temperaturas mínimas. A vegetação taiga ou floresta de coníferas, que é justamente essa imagem que a gente tem hoje, a principal planta vai ser os pinheiros, predomina nas regiões, beleza? E a tundra também resiste às baixas temperaturas. Então, nas regiões de clima polar predomina a tundra e nas regiões de clima subpolar predominam as coníferas. Em relação à parte hidrográfica, os rios são extensos, os rios do continente asiático são bastante extensos, usados para geração de energia, tá certo? E aqui, no caso da Ásia Setentrional, mas ele também é utilizado para navegação. E os rios asiáticos, eles também têm uma importância religiosa muito grande, como é o exemplo do rio Ganges, que ele é sagrado para os hindus, beleza? Lá na Índia. Os principais rios, Rio Obi, Rio Yenisei e o Rio Lena. Uma curiosidade é o solo de Ternósion, tá certo? Que é um tipo de solo muito rico em nutrientes, apresentando alta produtividade agrícola. Vale salientar que as áreas dos climas de monções na Ásia, elas vão ter a prática principal da agricultura, a risicultura, que é o cultivo e a produção de arroz. Não é esse caso, mas mais na frente a gente vai ver que eles fazem curvas de nível em suas formas de relevo. Inclusive, a imagem de abertura do módulo de vocês são as curvas de nível para a produção de arroz. Eles pegam um planalto e eles fazem planificação do que seria assim, eles fazem assim, ó, para fazer o plantio de arroz em áreas irrigadas, beleza? E quando eu falo de áreas irrigadas, são áreas irrigadas mesmo, inundadas, são planícies inundadas. A Ásia Central apresenta clima seco e semiárido. Olha aí como eu já falei para vocês sobre essa diferenciação dessas características climáticas, vegetacionais, de relevo e humanas que tem no continente asiático. Enquanto na África do Norte predomina o clima frio e polar e subpolar, na África Central o clima já são secos e desérticos. Tá? Vegetação de estepes e áreas desérticas e estepes. Vegetação de pequeno porte, conhecida também como gramíneas e arbustos, adaptadas a regiões e áreas de clima quente e seco. Os dois rios que se destacam é o Amur Darya e o Sir Darya. Eles dois têm nascente no mesmo local, porém, à medida que eles vão ganhando extensão territorial, vão crescendo, eles se separam e eles ganham dois nomes, Amur Darya e Sir Darya. Essa região é marcada por muitos conflitos, e aí esses conflitos a gente vai ver mais na frente, que é justamente na região próxima ao Oriente Médio. Oriente Médio é a região que vai ser mais marcada por conflitos do território asiático. Por que, Demetrio? Porque o Oriente Médio está numa posição estratégica significativa. O Oriente Médio está aqui. Bem aqui está a África, bem aqui a Europa, bem aqui a Ásia. O Oriente Médio tem um grande potencial de produção petrolífera, que é o combustível mais volátil que a gente tem na superfície terrestre atualmente, que deriva vários outros produtos quando se é beneficiado de maneira organizada. E isso faz com que eles sejam área de tensão geopolítica muito grande. A Arábia Saudita está no Oriente Médio, é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Beleza? Nessa região, o fator climático é crucial, pois ela é composta de desertos. Os rios de grande valor, até mesmo histórico e cultural, são Tigres e Eufrates. E aí a gente lembra a história da planície mesopotâmica, do rio Tigres e Eufrates, onde as primeiras civilizações, eles se desenvolviam nas margens dos rios, porque era dos rios que eles retiravam o que comer, como tomar banho, e a principal fonte de alimento era e sempre foi os rios, e foi na planície dos rios Tigres e Eufrates que surgiram as primeiras civilizações. Muita escassez de chuva, por isso a vegetação é composta por plantas xerófilas. Plantas xerófilas são plantas adaptadas à condição de clima quente. Tá?
ou seja, adaptadas ao clima seco e desértico, como acabei de falar para vocês. Uma curiosidade dessa região é a concentração de jazidas de petróleo. Acabei de falar para vocês que o Oriente Médio é uma região de interesse mundial e uma região estratégica para essa comercialização de petróleo. Por isso é uma região que apresenta muitos conflitos territoriais derivados da disputa de petróleo. E constantes conflitos entre árabes e israelenses. A gente vai estudar a Primavera Árabe e a gente vai entender bem direitinho essas disputas, desde a criação do Estado de Israel até essas características mais significativas das civilizações árabes. A Ásia Meridional corresponde à região localizada no sul do continente asiático. Lembrem-se que meridional é sinônimo de sul e setentrional é sinônimo de norte. Se a gente voltar para cá, ó, Ásia Setentrional, Ásia do Norte, Ásia Meridional, Ásia do Sul, tá certo? Sul da Ásia. É por isso também chamada de Sul da Ásia, como eu acabei de falar. Essa região geográfica corresponde também ao subcontinente asiático, como conhecido como subcontinente indiano ou planície da Indochina, tá certo? É uma região que possui uma característica tanto religiosa, de costumes, cultural e econômica diferenciada um pouco do restante do continente asiático. E aí ele chama esse subcontinente de subcontinente indiano ou de planície da Indochina, ok? É uma das regiões mais populosas da Ásia, onde habitam cerca de 1,65 habitantes, bilhões de habitantes, 1,65 bilhões de habitantes. Essa parte da Ásia é considerada uma das menos desenvolvidas e apresenta baixos indicadores sociais e baixa taxa de industrialização. Sudeste Asiático corresponde à região que abrange 11 países, diversas ilhas e a Indochina, que eu acabei de comentar para vocês. Conta com uma área de aproximadamente 4 milhões e 500 mil quilômetros quadrados. Vivem nessa área aproximadamente 618 milhões de habitantes. Ele é caracterizado pela presença de vulcões e de alguns em atividade. O que acontece? O continente asiático ele é um dos continentes que tem uma atividade sísmica, uma instabilidade sísmica muito grande. Lembrem-se dos anos anteriores, quando a gente estudou geologia, geomorfologia e a parte de vulcanismo e tectonismo, que a gente estudou o Círculo do Fogo do Pacífico. O que é esse Círculo do Fogo do Pacífico? É uma região de alta instabilidade sísmica, onde existe um encontro e a separação de várias placas tectônicas. E a existência de vulcões e de terremotos de larga escala é gigantesca. Beleza? E aí essa área do Sudeste Asiático vai ser a área que vai possuir a maior instabilidade tectônica da região. Presença de terremotos e também a ocorrência de maremotos. Os desastres naturais, para vocês terem uma ideia o quão instável ela geologicamente, já vitimaram milhares de pessoas nessa região. Os maiores terremotos e as maiores erupções vulcânicas são destinadas dessa região do Sudeste Asiático. Aspectos naturais da Ásia. E aí a gente vê aqui 4 imagens totalmente diferentes uma das outras e ambas no mesmo continente. Essas imagens também estão no livro de vocês, tá, galera? Vocês podem procurar aí para acompanhar melhor. No Oriente Médio, ele traz a Península Arábica e aqui ele traz uma paisagem de deserto na Jordânia, tá? O clima é quente no verão, ameno no inverno, é marcado sobretudo pela aridez atmosférica, ou seja, escassez de chuvas, então são desertos quentes, ok? Tal condição influencia a formação de vastos desertos, como eu acabei de falar para vocês, uma vez que a baixa disponibilidade de água desfavorece o desenvolvimento de formações vegetais. Então, caracterizada por desertos, onde a vegetação vai ser pequena, de minúsculo porte ou inexistente. E as plantas são aquelas xerófilas, como eu já falei para vocês, adaptadas a regiões de clima seco, com escassez de chuvas. Aqui ele traz uma paisagem do Planalto de Tibete, no Nepal, onde ocupa parte significativa do leste da Ásia, a altitude média, a altitude média, não é a área mais elevada, é a altitude média. Somos todas as altitudes e divido. A altitude média, para vocês terem uma ideia, é quase 5.000 metros.
O ar rarefeito, então, por conta da altitude, o ar ele se torna menos presente, se torna menos denso, tá? E o clima, marcado pelas baixas temperaturas e ventos fortes, tornam difícil a sobrevivência de plantas e animais. No entanto, por causa dos baixos índices de precipitação, neva pouco. Por mais que seja alto, a pouca quantidade de chuva faz com que essa região neve pouco ou não neve. Aqui, paisagem da montanha na Sibéria, na Rússia. Para vocês terem uma ideia, isso aqui já é lá na África Setentrional, na Ásia Setentrional, lá no extremo norte, no Círculo Polar Ártico, do Polo Norte, beleza? Na Sibéria, na Rússia. Na fria e isolada Sibéria, região da Rússia localizada na parte norte da Ásia, as médias de temperaturas diárias no inverno chegam a menos 50 graus, como eu já tinha falado anteriormente para vocês quando eu trouxe as características climáticas dessa região da Ásia Setentrional. Em determinadas localidades, levando ao acúmulo de neve. Aqui, por conta de ser uma região montanhosa, como nessa imagem tem a exemplificação de neve eterna, que sempre vai estar neve branquinho no topo lá de cima por causa da altitude elevada, do ar rarefeito e da baixa temperatura. Aqui ele traz uma floresta, eu trago para vocês, né, que tem no livro, uma paisagem de floresta nos montes Khasi, na Índia, tá certo? E aqui a gente tem um vale que surgiu entre esses montes na região de floresta. Em partes da Índia e de Bangladesh, são verificados índices de precipitação mais elevados do planeta, como a gente tinha aqui na floresta amazônica. A floresta amazônica é a região que apresenta os maiores índices pluviométricos do território brasileiro. Também se estabelece aqui, por conta da vegetação, a quantidade de precipitação ela é maior. Nos montes Khasi, o estado indiano de Meghalaya, as chuvas abundantes durante o verão contribuem para a formação de florestas exuberantes, semelhantes à floresta amazônica que a gente tem no território brasileiro. Para finalizar, a gente vai ver relevo e hidrografia. A gente já viu um pouco no decorrer dos slides da explicação, mas a gente vai ver um ponto específico para pontuar algumas características que são importantes. Dois grandes conjuntos de cordilheiras podem ser destacados. Primeiro, se estende da Anatólia até o Planalto do Pamir, tá certo? Compreendendo as montanhas do Cáucaso, os Montes Zagros, a planície Hindu Kush e o Colomina e o Himalaia, que são as regiões que possuem as maiores altitudes do mundo, beleza? A outra linha de cordilheiras é formada pelos Montes Urais, que é justamente a área de fronteira entre a Europa e a Ásia, pelas montanhas de Nova Zembla, tá certo? Ao sul existem planaltos e planícies importantes, como os planaltos da Arábia, tá? Do Irã e do Planalto do Deccan. Esse Planalto do Deccan é muito importante na produção agropecuária e na existência de portos para o continente asiático, beleza? As planícies da Mesopotâmia, como eu já falei para vocês, as planícies da Mesopotâmia são uma das áreas mais ricas em nutrientes para a produção agrícola do continente asiático, e os vales do Indo e o vale do Mekong. A região central é ocupada pelos planaltos do Tibete e da Mongólia, as estepes do Cazaquistão e do Quirguistão, o deserto de Gobi e as planícies ao norte da China. Ao norte, a região é composta pela planície siberiana e pelo planalto de Colima. Aqui se traz um mapa topográfico da estrutura do relevo e também da hidrografia e da altimetria do continente asiático. Quando vocês pegarem, vai dar para vocês verem melhor. As regiões mais escuras têm as maiores altitudes e as regiões mais claras, em verde e amarelo, têm as menores altitudes. Aqui tem vários nomezinhos em azul que marcam os mares e os principais rios do continente asiático. Hidrografia, para complementar o mapa anterior. O norte do continente é cortado por grandes rios siberianos, o Obi, o Lenissei, o Lena e o Colima, como eu já falei do Colima e do Lena anteriormente para vocês, que desabam no Oceano Ártico e permanecem congelados durante a maior parte do ano. Na Ásia Central, encontram-se as bacias como a do Tarim, no noroeste da China, e os rios Amudarya e Sirdarya, que eu também já tinha falado para vocês anteriormente, que desembocam no Mar de Aral. Nas regiões meridionais e orientais, localizam-se os maiores e mais importantes rios asiáticos, o Amarelo,
o Yangtze, na China, e o Brahmaputra. O Ganges e o Indo na Índia. No Oriente Médio, os rios mais importantes são o Tigres e o Eufrates. Aqui ele traz algumas características, eu trago para vocês algumas características sobre as características hidrográficas dos principais rios. Lembrem do rio Brahmaputra, rio Amarelo, rio Yangtze, Rio Ganges, que são os mais importantes, geralmente são os que mais caem em provas. Aqui eu trago 3 imagens do rio de rios para vocês. Aqui a gente tem o rio Yangtze, que é um dos rios mais importantes do continente asiático. Aqui a gente tem a usina hidrelétrica de Três Gargantas, que é uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo e está caminhando para ser a maior usina hidrelétrica do mundo. E aqui embaixo tem o rio Ganges, para vocês verem a região menos favorecida socialmente e financeiramente que ele se estabelece, onde ele é de super importância para a cultura e para a religião hindu, na região da Índia, na localidade da Índia, beleza? Onde se tem no hinduísmo que as pessoas que entram no rio com pecados, elas saem purificadas. Por ironia do destino, pode ser que seja o pecado do povo que está lá, né? O rio Ganges é um dos rios mais poluídos do mundo. E aí, se é o pecado do povo que fica lá, ou se é o lixo que o povo joga, fica na mente de vocês. Galerinha, por hoje é isso, tá? Eu peço que vocês façam uma atividade, consultem os slides através do Drive no meu perfil no Instagram ou no link que vai ficar aí na descrição para vocês e até a próxima.